Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. No final do Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 7, hoje do 21 ao 29, Jesus vai falar dessa necessidade que nós temos de ter essa relação com Ele, relação com Deus. Para a gente entender melhor a mensagem do Evangelho de hoje, nós podemos tirar um exemplo concreto das nossas vidas. E quem sabe nós já fizemos isso, nós conhecemos muita gente que faz isso. E hoje existe uma corrente que fala que você precisa desejar as coisas e dizer as coisas para poder alcançar. Então, se você deseja dinheiro, você deve dizer dinheiro. Se você deseja aquela profissão, você deve dizer aquela profissão. Dizendo a palavra, você pode alcançar aquilo que a palavra traz em si. Jesus hoje no Evangelho vai diferente disso. Porque vocês provavelmente conhecem aquela pessoa que todo ano diz: esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer regime. Isso sobretudo acontece no fim do ano, que é a tragédia total, né? A pessoa já tem baixa autoestima e no fim do ano ainda ela pensa em fazer isso. É claro que não vai fazer, é loucura. E eu vou fazer isso, eu vou baixar de peso, eu vou começar a fazer academia. Mas ela só fica nas palavras. Baixa de peso? Não. Aquele estudante que diz: não, eu preciso estudar porque eu quero entrar nessa universidade, porque eu quero cursar não é? Eu quero fazer essa matéria, eu quero fazer esse curso, então eu preciso entrar nessa faculdade, eu vou entrar nessa faculdade. Mas se ele não estuda, ele não vai alcançar os objetivos que ele precisa. Evangelho de hoje: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta só falar, se as nossas obras não condizem com aquilo que nós falamos. Jesus é claro aqui no Evangelho: não andem por aí berrando o meu nome, porque muitos que berram o meu nome não vão entrar no reino dos céus. Não pelo fato de que estão berrando e dizendo o meu nome, é pelo fato de que a sua vida não condiz com aquilo que eu ensinei, com aquilo que eu preguei. É isso que Jesus hoje no Evangelho está falando. O Senhor não deseja ter funcionários. O Senhor deseja ter relação de amizade, relação filial entre nós. Agora existem aqueles que são funcionários. E o funcionário só faz aquilo que tem que ser feito durante o horário que deve ser feito. Nada mais. E muitas vezes nós nos tornamos funcionários. E terminando hoje o sermão das bem-aventuranças, não é por acaso que está aqui. O evangelista não colocou isso porque aqui é bonito. Não, ele sabia muito bem que estava terminando o sermão das bem-aventuranças. Depois de tudo aquilo bonito que Jesus falou, indicou o caminho da santidade, falou a respeito daqueles que são bem-aventurados, falou a respeito também das perseguições que viriam, falou a respeito da oração, falou tantas coisas. Agora ele vai terminando o sermão e vai dizendo: escuta bem, Deus não deseja ter funcionários. Deus quer ter relação filial e amorosa conosco. E quando nós temos uma relação filial e amorosa com Deus, então a nossa vida muda. Veja por que Jesus vai dizer que não conhece aqueles que ficam gritando Senhor, Senhor. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Porque só falar o nome de Deus, só falar o nome de Jesus não é garantia de salvação. Porque muitas vezes aqueles que muito falam o nome de Deus, aqueles que muitas vezes por aí andam berrando o nome de Jesus Cristo, na sua vida pessoal não tem nem uma familiaridade com Cristo. E por isso aqui ele fala no Evangelho: afastai-vos de mim, vocês só fazem o mal. O nosso coração precisa se exercitar nisso. Eu não estou dizendo que não temos que falar mais de Jesus Cristo, não é isso, me entendam bem. Mas nós precisamos falar de Jesus Cristo também com a nossa vida, também com as nossas atitudes. Senhor, Senhor, veja a classe de pessoas, e não são poucas pessoas, aquelas que Jesus diz: eu não vos conheço. Jesus não diz aos pobres: eu não vos conheço. Jesus não diz aos perseguidos: eu não vos conheço. Jesus não diz aos discriminados: eu não vos conheço. A quem Jesus dirá: eu não vos conheço? Aqueles que profetizaram,
Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Aqueles que exorcizaram. Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios? E aqueles que fizeram milagres. Ou seja, não adianta você ter nenhum desses carismas extraordinários se você não tem relação com Deus, relação filial. É perca de tempo, nem peça esses carismas. Porque ter esses carismas, mas não ter uma relação filial com Deus, meu querido, o evangelho de hoje, não vos conheço, afastem-se de mim. Deus me livre e guarde, melhor não ter nenhum carisma. Melhor não ter nenhuma dessas coisas extraordinárias. Melhor a gente viver na nossa pobreza e às vezes levando uma calúnia, uma discriminação, mas saber que somos conhecidos e que fazemos o bem, do que temos todos esses tipos de carisma e no final das contas Jesus dizer, ó, não passou na prova não, viu? Falou que ia perder tantos quilos, nunca foi para a academia, perdeu nada, né? Piorou. Falou que queria vir para o céu, mas só ficou gritando o meu nome. Não fez nada do que eu pedi. Sinto muito. E por isso o evangelho de hoje continua falando a respeito daquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Se nós queremos ser reconhecidos pelo Cristo, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é a sua própria palavra. Mas vamos construindo e ao construir a nossa casa, ao fazer esse trabalho, nós vamos deixando que Deus vá trabalhando no nosso coração e na nossa vida. E aqui, quando Deus trabalha no nosso coração e na nossa vida, a gente não pode ter pressa. Ontem nós víamos que Deus fazia uma promessa a Abraão, e eu trabalhei isso na homilia de ontem. A promessa que Deus fazia a Abraão, dizendo, Abraão não viu toda a promessa se cumprir. Abraão viu o princípio da promessa. Deus muitas vezes faz promessas para nós, mas quem sabe a gente não veja essas promessas se cumprir. Quem sabe quem vai ver essas promessas vai ser o avô, vai ser o bisneto, o tataraneto. Aquela promessa que Deus fez lá para o avô, Abraão, quem viu? Os netos de Abraão, os tataranetos de Abraão começaram a ver a promessa se cumprir. Primeira leitura de hoje, Sara não confiou. Sara não confiou na palavra de Deus, por isso enfiou Agar com Abraão. E por isso deu toda encrenca. E depois Ismael vai pagar o pato. Nós muitas vezes, veja, aí nós vemos que Sara meio que construiu a sua casa também sobre areia, não confiou na palavra de Deus, quis fazer as suas próprias coisas e depois não deu muito certo. Aquele que não confia na palavra de Deus faz como Sara, constrói a sua casa sobre areia. Por quê? Porque muitas vezes nós temos pressa. Nós somos apressados, maldita pressa, que não deixa a gente fazer a vontade de Deus. Porque nós queremos muitas vezes a vontade de Deus no aqui e no agora. Eu vou na missa de manhã e eu rezo, e saindo da missa eu já quero que Deus me dê tudo que eu pedi. E ai dele se não der. Eu vou fazer uma novena de 9 dias. E ai de Deus se no último dia da novena a coisa não chegar. Eu vou fazer não sei quantos cercos de Jericó. E coitado de Deus se ele pensar em não me dar isso. Construindo a casa sobre a areia. E o problema é que quando nós construímos a casa sobre a areia, nós gritamos, nós brandamos o nome de Jesus para cima e para baixo, para todo mundo, nas praças e nas esquinas. A primeira dificuldade que vem, a gente abandona o nome de Jesus e esquece quem foi Jesus. Assim como nós tivemos a facilidade rapidíssima de levantar as nossas mãos, nós vamos ter a mesma facilidade de baixá-las e dizer, puf, não sei quem é, não conheço. Por isso precisamos edificar a nossa vida, precisamos edificar os nossos valores, precisamos edificar as nossas famílias sobre a rocha, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Aí o que acontece, meus irmãos? As dificuldades vão vir, as doenças vão vir, porque isso faz parte do mundo dos vivos. Tudo isso vai vir. Mas se a nossa vida está edificada sobre a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, pode vir muita chuva, pode vir muita tormenta, estamos sobre a rocha. Temos claridade de quem nós estamos seguindo. Sabemos que aquele que nós seguimos não nos engana. Sabemos que tudo vai concorrer para o nosso bem, mas no seu tempo. Aí a coisa vai andar na nossa vida.
Do contrário, nós vamos abandonar tudo, porque construímos a casa sobre o quê? Sobre areia, e temos pressa. Vejam, nós estamos aqui dentro dessa igreja que é enorme. Vejam as colunas, vejam as estruturas que nós estamos aqui. Mas para que toda essa igreja seja sustentada e permaneça, houve várias fundações. Ninguém viu essas fundações, mas elas estão aí firmes. E essas fundações estão fortes, elas não podem ser fundações débeis, porque senão cai tudo, e tudo cai sobre a nossa cabeça. A nossa vida também precisa ser edificada sobre essas fundações, e essa fundação aqui que deve ser edificada na nossa vida é o próprio Cristo, é a palavra de Deus, é essa relação de intimidade e de filiação que eu preciso ter com Deus para que a minha vida seja edificada. Ninguém precisa ver essa minha espiritualidade com Deus. Ninguém precisa ver essa relação que eu tenho com Deus. Ninguém precisa saber se eu levanto 2, 3, 4 horas da manhã para rezar. O importante é que eu tenha essa intimidade com Deus. O importante é que as fundações do meu coração e da minha vida estejam bem alicerçadas, para que eu possa então ir edificando pouco a pouco a minha casa sobre a rocha que é Cristo. E quando vier as enchentes da calúnia, da tribulação, da doença, da infidelidade, de sei lá o que, eu permaneça firme. Porque aquele que me chamou não me engana, porque é o próprio Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos pedir isso na celebração de hoje, nessa quinta-feira eucarística, essa graça de realmente edificar a nossa vida, de edificar o nosso coração sobre Cristo Jesus. E que mais do que falar e andar gritando o nome de Jesus, que a nossa vida fale quem é Jesus para nós. E aí quando vier tribulações, dificuldades, a gente permanecerá sempre, sempre firme. Como diz o Salmo responsorial de hoje, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E se nós queremos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, nós pedimos a ajuda do Senhor que é bom, e Ele nos ajudará. Então, chega de construir os nossos valores, de colocar os nossos valores, chega de colocar a nossa vida sobre areia. Quanta coisa a gente colocou já sobre areia. Veio as tribulações, veio as dificuldades, levou tudo. E a gente ainda teima em construir as coisas sobre areia. A gente teima em construir as coisas sobre o nosso egoísmo. A gente teima em construir as coisas sobre o prazer. Tudo isso vai passar assim que vier o primeiro ventinho. Sejamos inteligentes. Vamos construir os nossos valores, a nossa vida, a nossa família sobre a rocha que é Jesus. E nenhum vento, nenhuma tempestade vai derrubar isso que a gente construir junto com o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.